Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, nessa aula aqui, a gente vai trabalhar com cálculo estequiométrico envolvendo pureza, legal? Cálculo estequiométrico, eu já falei, tem que fazer bastante exercício, porque é assim que aprende a matéria, legal? Então é o seguinte, ó, pega a listinha, resolve, pausa o vídeo, resolve, olha a resolução, até você ficar craque neste assunto, ok? Então, sem perder tempo, já vamos ao primeiro exercício. Ó, um químico dispõe de 242,5 gramas de uma amostra de blenda com 80% de pureza em sulfeto de zinco. Calcule o volume de dióxido de enxofre, SO2, obtido a 17 graus Celsius e 580 milímetros de mercúrio quando se submete tal amostra a uma ustulação. Legal? Pessoal, então vamos lá. Seguinte, ó. Quando o exercício envolve pureza, meus queridos, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir a massa da parte pura da amostra, porque reage só a massa pura da amostra. Você compra uma amostra com impurezas, você coloca tudo para reagir, mas o cálculo você faz com a massa da parte pura da amostra. Legal? Nesse caso aqui, ele fala que ela tem 80% de pureza. Tá certo? Ó, a amostra 242,5 gramas, mas tem 80% de pureza. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar calculando a massa pura da amostra. Gente, a massa pura é 80% do total. 80% é 80 sobre 100. Beleza? Vezes 242,5 gramas, né? Que é a massa total da amostra. Queridos, essas contas aqui eu já faço previamente para não perder tempo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. A massa pura é 194 gramas. Legal? É a massa pura que reage. Então eu sei que vai reagir 194 gramas de sulfeto de zinco. Legal? Ele quer o volume de SO2. Meus queridos, não está na CNTP. 17 graus Celsius, 580 milímetros de mercúrio, está longe da CNTP. Quando ele pede volume de gás e não está na CNTP, nós precisamos usar a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Tá legal, pessoal? O que a gente faz? Calcula o número de mols do gás, depois joga na equação, substitui na equação de Clapeyron. Beleza? Então vamos lá. Ó, só vou dar uma verificada aqui se a reação está balanceada. Ó, um zinco aqui, um S aqui, um S aqui, dois oxigênios, ó, não está balanceado. Aqui é aqui vai ser um S, né? Aqui são 3 oxigênios, então aqui vai ser 3 meios. Só que é o seguinte, o oxigênio, ele nem vai participar do exercício, né? Mas esse é o balanceamento correto. E se você não quiser deixar esse 3 sobre 2 aí multiplica tudo por 2, mas também não é necessário. Certo? Então, só para recapitular, como eu quero calcular o volume de um gás e não está na CNTP, primeiro eu vou descobrir o número de mols desse gás. Depois eu uso a equação de Clapeyron. Vamos lá, então? Ó, um mol, lembra, sempre começa colocando a proporção entre as substâncias envolvidas em mol. Então, a gente tem 1 mol de ZNS produzindo 1 mol de SO2. Legal, pessoal? A proporção, ó, 1 para 1. Ele deu a massa do ZNS. Então, eu vou ter que pegar esse mol aqui e passar para a massa. Joia? No SO2, eu vou deixar mol mesmo, porque primeiro eu vou calcular mol, depois que eu vou tirar o volume. Tá certo? E eu já fiz aqui previamente a massa molar
do ZN2S. Pessoal, ZN2S não, ZNS. O ZN é 65, o S 32. Se você somar esses dois valores, 97 gramas por mol. Então aqui eu vou ter 97 gramas. Só que está reagindo, galera, 194 gramas. Legal? Que é a massa pura que eu tenho na minha amostra. Isso vai me dar um número de mols que eu vou chamar de N. Se você olhar, daqui para cá, ó, multiplicou por 2. Então esse N, meus queridos, é igual a 2 mols. Legal? Bom, já tem o número de mols do gás, né? Do SO2. Quando ele quer o volume, aí você vai jogar na equação de Clapeyron. P vezes V é igual a nRT. A pressão, pessoal, 580 milímetros de mercúrio. O volume eu estou procurando. O número de mols, acabei de calcular, deu 2. Agora, só um detalhezinho, ó. Quando a pressão está em milímetros de mercúrio, o R, pessoal, vale 62,3. Agora, vamos supor que você tivesse esquecido isso e o vestibular não deu. Aí, o que você faz? Você pega a pressão que está em milímetros de mercúrio e passa para ATM. Lembra? 1 ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Mas, se você lembrar, o R, quando a pressão está em milímetro de mercúrio, 62,3. A temperatura 17 graus Celsius, eu preciso somar 273 para passar para Kelvin. Essa continha eu já fiz, 290. Queridos, aí faz a continha direitinho aqui, 62,3 litros. Ó, 2 vezes 290 é 580. Então vai sobrar só 62,3. Esse é o resultado do exercício de número 1. Legal? Já vamos agora para o exercício de número 2. Ó, a combustão do álcool etílico, do etanol, é representada pela equação a seguir. Tá aí. Tá até balanceada. Aí ele fala assim, ó. Na queima de 100 gramas de um álcool hidratado com 92% de pureza, a massa de água formada na reação é de aproximadamente... Vamos lá, galera. Atenção, atenção, atenção. Ó, primeira coisa que eu preciso fazer, descobrir a massa pura da amostra. Legal? Ó, ele vai queimar 100 gramas do álcool. Só que ele está hidratado. Ó. Nesse caso aqui, a água seria impureza. Quantos por cento tem de pureza esse álcool etílico hidratado? 92. Então você vai fazer 92%, beleza? Da parte pura, da parte da amostra, que é 100 gramas. Gente, aí ficou até de boa, ó. 100 cortou com 100. Então, a massa pura do álcool, 92 gramas. Legal? Agora é o seguinte, ele quer a massa de água. Então, eu venho aqui em cima da água e marco. Ele quer a massa de água. E eu tenho a massa do álcool. Lembrando que só reage a massa pura, né? Então, vai reagir do álcool 92 gramas. Legal? Qual que é a proporção em mol entre o álcool e a água, meus queridos? 1:3. Então, sem preguiça, você escreve 1 mol de etanol, C2H5OH, 1 mol, produz 3 mols de H2O. Gente, eu tenho a massa do álcool e ele quer a massa de água. Então tem que passar tudo para massa. Qual é o nome mesmo da massa de um mol? Massa molar. Certinho? Vamos calcular primeiro do álcool. Ó, C2H5OH. Meus queridos, o carbono é 12, são 2 carbonos, 24. O hidrogênio tem massa 1, são 6 hidrogênios. Ó, 5 aqui, mais 1 aqui, 6, vai dar 6. E o oxigênio,
você sabe que é 16, né? Ó, ele deu, sempre ele dá a massa atômica lá nas provas. Só tem um oxigênio, 16. Se eu somar tudo, a massa molar, 46 gramas por mol. Gente, de boa? Então, no lugar de 1 mol de etanol, eu vou colocar 46 gramas, que é a massa molar dele, é a massa de 1 mol dele. Gente, a água, todo mundo sabe, tem uma massa molar igual a 18 gramas, certinho? Só que é o seguinte, a massa pura do etanol e do álcool etílico é 92 gramas, ó. Isso daqui vai me dar uma massa de água que eu vou chamar de X, certo? Esse X aqui, pessoal, ele é 92 vezes 3 vezes 18, dividido por 46, para o vídeo não ficar muito longo, eu já calculei, já fiz a continha, 108 gramas de água. Essa é a resposta à letra correta, letra C, para o exercício 2. Certinho? Já vamos para o exercício de número 3. Gente, deixa eu só ver se tem mais espaço lá. Tem não, é esse espaço aqui mesmo. Ó, uma amostra de 500 quilogramas de calcário com teor, com pureza de 80% de CaCO3. Foi tratada com ácido fosfórico, né, para formar CaHPO4. Produziu fosfato ácido de cálcio, certo? Foi uma neutralização parcial do ácido. Na letra A, ele quer que a gente escreva a equação da reação. Então, vamos lá. Ó, CaCO3, né, o carbonato de cálcio, ele foi tratado, ele reagiu com H3PO4. Legal, pessoal? Ele disse que produziu CaHPO4. Pessoal, agora dá uma forcinha aqui para mim, ó. O CaCO3 é um sal, né? Carbonato de cálcio é um sal. H3PO4 é o ácido fosfórico. Quando eu reajo sal com ácido, eu chamo a reação de dupla troca. Aí é o seguinte, ó, o positivo pega o negativo. Legal? Aí o negativo pega o positivo. Então, nesse caso aqui, nós vamos produzir também H2CO3. Joia? Ó, o H vai se juntar com o CO3, vai dar H2CO3. Só que é o seguinte, toda reação em que forma H2CO3, ele se decompõe em água com liberação de CO2. Certinho? Então, ó, essa daqui é a equação do processo. Agora, pessoal, a gente precisa fazer o balanceamento, né? Ele não pediu, mas vamos fazer o balanceamento. Eu vou colocar um nesse sal aqui. Um cálcio, um P. Eu tenho um carbono só reagindo um carbono, né? São 3 hidrogênios aqui, já tem um. Pronto, essa equação aqui está balanceada, é tudo 1. Beleza? Tranquilo? A equação está balanceada. Agora, na letra B, ele quer que a gente calcule a massa do sal formado. Gente, então ele quer a massa dessa substância aqui, ó, do fosfato ácido de cálcio. Essa massa aqui que é para calcular. De boa? Agora só um detalhezinho, ó. A amostra tinha uma massa de 500 quilos, só que tinha um teor de pureza, né, de CaCO3 de 80%. Então, a primeira coisa que eu faço, calcular a massa pura da amostra. Vai ser 80%, né, de 500 quilogramas. Certinho? Pessoal, a massa pura da amostra é igual a 400 quilogramas. É essa massa aqui que vai reagir. Sempre, né, o cálculo é feito com a massa pura. É a massa pura que reage e participa do cálculo. Qual que é a proporção? 1 mol de CaCO3,
certo? Olha o coeficiente aqui, ó, 1, para 1 mol do fosfato ácido de cálcio, CaHPO4. De boa? Só que é o seguinte, a gente quer massa e a gente tem massa, então tem que passar tudo para massa. O CaCO3 tem uma massa igual a 100 gramas por mol. O cálcio é 40, carbono 12, oxigênio 16 vezes 3, somou tudo, dá 100 gramas. Gente, e do CaHPO4 eu também já fiz, ó, 40 do cálcio, 1 do hidrogênio, 31 do fósforo, 4 vezes 16 do oxigênio. Isso daqui eu já fiz, deu 136 gramas. Legal? Só que é o seguinte, a massa pura da amostra é igual a 400 gramas. É essa massa que reage. Então, a massa do sal produzido na letra B, eu vou chamar de X. Gente, e já fiz essa continha, dá 544 quilogramas de CaHPO4. Esse composto é o fosfato ácido de cálcio ou hidrogeno fosfato de cálcio, certo? Então esse daqui, galera, foi o exercício de número 3. Tenho certeza que você acertou. Agora a gente vai fazer o exercício de número 4. Ele diz assim, ó, foram submetidos 50 gramas de uma amostra, isso é a massa total, não é a massa da parte pura, tá? A massa da amostra como um todo, de hematita, Fe2O3, a uma redução com carvão, obtendo-se 28 gramas de ferro. Gente, ó, ele obteve 28 gramas de ferro. Determine o grau de pureza em óxido de ferro. Só um detalhe, a massa total, pessoal, a massa da amostra é 50 gramas, ok? A massa total, a massa da amostra inteira. Eu preciso calcular a massa da parte pura para eu conseguir determinar o grau de pureza. Só que é o seguinte, a gente sabe que é a massa pura que reage, ok? Então eu vou fazer um cálculo aqui e vou descobrir quanto de massa pura reagiu. Se eu souber a massa pura, como eu sei a massa da amostra como um todo, eu calculo o grau de pureza. Só tem que fazer uma coisinha aqui, né? Balancear a equação. Ó, eu vou colocar um na substância que tem mais átomos, aí são 2 ferros, aqui eu vou colocar 2 ferros. Gente, só um detalhe, se você estiver lá no Enem ou no vestibular, se você fizer o que eu fiz até agora, já tá bom, porque as substâncias envolvidas é o Fe2O3 e o Fe, e eu já consegui os coeficientes dele. Então você pode parar aí o balanceamento e já resolver o exercício, para ganhar tempo, certo? Eu só vou continuar para a gente treinar, legal? Eu tenho 3 oxigênios aqui, ó, não é? Então aqui eu vou ter que colocar 3 sobre 2, porque aqui já tem esse índice 2. Aí, como eu vou ter 3 sobre 2 carbono, eu coloco aqui também 3 sobre 2 carbono. Precisa multiplicar por 2? Gente, não, porque eu estou trabalhando com esse composto e eu estou trabalhando com esse composto aqui. Tá? Os dois já estão com coeficientes inteiros, então eu não vou mexer não. De boa? Então vamos lá. Ó, 1 mol de hematita de Fe2O3, 1 mol, legal? Produz 2 mols de Fe. Isso daqui, quem está indicando, são os coeficientes da equação. Eu vou ter que passar para massa, pessoal, porque o exercício está trabalhando com massa. Eu já te falei que eu calculo previamente as massas, senão o vídeo fica muito longo, né? E você estressa. Ó, o ferro, 56 vezes 2, oxigênio, 16 vezes 3, 48 com, né, 112, eu já fiz essa continha, dá 160 gramas. Legal? E no ferro, 2 vezes 56 gramas, porque cada
né, tem uma massa igual a 56 gramas. Agora, pessoal, quanto que nós produzimos de ferro? 28 gramas. Lembrando que esse ferro foi produzido porque foi a massa pura que reagiu, tá? Então, nessa regra de 3 aqui, a gente calcula a massa pura da amostra. A massa pura vai ser igual a 160 vezes 28 dividido por 2 dividido por 56. Gente, aqui, ó, 28 com 56 vai dar 2, certo? Então vai dar 160 por 4. Isso daqui vai dar uma massa pura igual a 40 quilos ou 40 gramas. Essa daqui é a massa pura. Só que a massa da amostra é 50 gramas. Então agora eu vou fazer uma regra de 3. Ó, 50 gramas é a massa total, é a massa da amostra toda. Então isso corresponde a 100%. Legal? A massa pura, acabei de calcular, 50 gramas, massa pura. Isso vai me dar a porcentagem de pureza. Gente, a porcentagem de pureza vai ser 40 vezes 100, legal? Dividido por 50. Cortou. 2 vezes 40, a porcentagem de pureza, queridos, é 80%. Essa é a resposta. Exercício 4, 80%. Tá pegando as manhas? Tenho certeza que você tá ficando bom nisso daí. Vamos ao exercício de número 5 agora. Ó, um fermento químico utilizado para fazer bolo é o sal bicarbonato de amônio. Gente, o bicarbonato de amônio, ó, o amônio é o NH4. O CO3 é o carbonato. O HCO3 é o bicarbonato. Então, esse daqui é o bicarbonato de amônio. Gente, não pode pegar esse 4 e juntar e colocar NH5, tá? É assim mesmo que fica. Ele é um composto iônico, ele é sólido. Joinha? Também chamado carbonato ácido de amônio. Quando aquecido, tô lendo o texto, tá? Ó, quando aquecido, esse sal se decompõe em gás carbônico. Ó, tô lendo aqui e tô escrevendo. O que mais, hein? Amônia, que é o NH3, e água, pessoal. Então, o bicarbonato de amônio aquecido, ele produziu CO2, amônio e H2O. Partindo-se de 25 gramas de fermento que apresenta 80% de pureza. Esses 25 gramas aqui é a massa total da amostra. Legal? Agora, de bicarbonato de amônio é 80% desse valor aí. Sossegado? Na letra A, ele quer a reação do processo. Aqui, ó. Essa aqui é a letra A. Falta eu balancear. De boa? Então, vamos balancear. Eu vou colocar 1 no sal. Gente, eu vou ter um nitrogênio, aí eu vou ter aqui o nitrogênio. E eu vou ter um carbono, aqui eu vou ter um carbono. Quantos Hs tem? Ó, 4 mais 1, 5. Aqui já tem 3, faltam 2. Então, aqui eu vou colocar 1. O oxigênio, 2 mais 1, 3. Pronto. A equação já está balanceada. Todos os coeficientes são iguais a 1. Cara, ele quer bastante coisa nesse exercício. Muito legal, viu? Faz tudinho para você ficar bom nesse assunto. Certinho? Só para lembrar, gás carbônico, amônia também, gás amoníaco e água líquida. É legal colocar os estados físicos, tá? Agora, na letra B, ele quer que eu calcule o volume de gás carbônico, ó, volume de gás carbônico obtido na CNTP. Opa, graças a Deus, ó. Quando está na CNTP, é mais rápido. Só para dar uma lembradinha, o fermento como um todo, pessoal, tem 25 gramas, tá? Só que ele tem 80% de pureza. Então, eu preciso calcular a massa pura desse carbonato ácido de amônio. Vou fazer aqui embaixo, ó. A massa pura, ela é
80% do total. 80 sobre 100, certo? E o total, 25 gramas. Gente, a massa pura, já fiz essa conta, né? Peraí, exercício 5 é 20 gramas. 20 gramas. Ó, 25 gramas é a massa total do fermento, massa, né, da amostra como um todo. E 20 gramas é o carbonato ácido de amônio. Legal? É a massa pura. Então, vai reagir a massa pura, 20 gramas. Legal? Então, letra B. Qual que é a proporção em mol entre as substâncias? 1 mol de NH4HCO3, 1 mol, de boa, produz 1 mol de CO2. Os coeficientes, né? Os dois coeficientes são iguais a 1. Aí, ó, um aqui e um aqui. Eu vou ter que passar o bicarbonato de amônio, eu vou ter que passar para a massa. Como chama a massa de um mol? Massa molar. De boa, pessoal? Eu já calculei a massa molar dele e deu 79 gramas. Né? A massa do nitrogênio, mais 5 vezes a massa do hidrogênio, mais a massa do carbono, mais 3 vezes a massa do oxigênio, deu 79. Como o exercício está na CNTP, o CO2 é gás e ele quer o volume, no lugar eu vou colocar 22,4 litros, certo? O 1 mol de qualquer gás da CNTP ocupa 22,4 litros ou 22,7, né? Se o vestibular pedir para você usar, né, volume molar na CNTP 22,7. Só que a massa que reagiu, pessoal, do bicarbonato, a massa pura, é 20 gramas. Então eu vou obter um volume aqui que eu vou chamar de V. E eu já fiz essa continha, né, para não perder muito tempo. Esse volume aí, ele dá 5,67 litros. Certinho? Ele é 20 vezes 22,4 dividido por 79. Esse daqui é o volume do CO2. Na letra C, vamos ver o que ele quer. O número de mols de moléculas de amônia obtida. Então, agora ele quer o número de mols de molécula. Não é mais massa, não é, mais, é o número de mols. Certinho? Qual que é a proporção? Gente, 1 mol do bicarbonato, não pode ter preguiça, viu? Fazer bonitinho, como se você estivesse numa segunda fase de vestibular. Ó, 1 mol de bicarbonato, 1 mol de amônia, pessoal. Beleza? Os dois coeficientes são iguais a 1. Aqui eu vou passar para a massa, né? O bicarbonato eu vou passar para a massa, só que eu já tinha calculado antes 79. Aqui eu vou deixar mol mesmo, eu vou deixar 1 mol mesmo. Por quê? Porque ele quer mol. Então eu não vou mexer nessa unidade de mol aqui. Só que a gente sabe que são 20 gramas que estão reagindo. Então o número de mols aqui eu vou chamar de N. Gente, eu também fiz essa continha, né? É 20 vezes 1 dividido por 79. Só preciso achar aqui, já achei, dá 0,25 mol de amônia. Legal? Essa daí é a letra C. Agora, na letra D, ele fala assim, ó, explique como essa reação favorece o crescimento do bolo. Gente, se você observar, nós estamos produzindo 2 gases. Quando o fermento se decompõe, ocorre a formação de 2 gases. E os gases, gente, eles se expandem, não é? E quando eles se expandem, ele faz com que o bolo cresça. Então, explique como essa reação favorece o crescimento de bolo. Aí você coloca assim, ó, a formação de gases e, consequentemente, ó, palavra grande, hein? Consequentemente, sua expansão faz com que o
bolo cresça. Tá certo? Então, o bolo cresce porque os gases produzidos, eles vão expandir e faz com que, né, a gente tenha o crescimento do bolo. Essa foi a questão de número 5. Tinha até um espaço aqui para resolver, né? Agora já foi, coube naquele espaço lá. Gente, exercício de número 6. Ó, partindo-se do hidróxido de cálcio contendo 10% de impurezas, viu? E tratando-se 175 do mesmo com H2SO4, a massa de sulfato de cálcio obtida será... Gente, vamos escrever a reação. Ó, CaOH2, né? A cal hidratada, cal morta, cal extinta, cal apagada, água de cal. Ela vai ser tratada com H2SO4. Beleza? Você sabe que ácido mais base produz sal mais água. O sal, no caso, sulfato de cálcio, CaSO4. Ao lado, pessoal, mais H2O. Para balancear, vou colocar um no sal. Um cálcio, um sulfato, duas hidroxilas reagiram, duas águas serão produzidas. Beleza? Aí ele diz assim, ó, partindo-se de CaOH2 contendo 10% de pureza e tratando 175 do mesmo. Então, a massa da amostra que tem o CaOH2 é igual a 175 gramas. Gente, só que eu tenho que fazer o cálculo só com a parte pura. Ele tem 10% de impureza. Então, a parte pura da amostra é 90%. De boa? A massa total, 175 gramas. 90% é massa pura. Legal? Gente, esse é o exercício de número 6. Já fiz a continha. Isso daí dá 157,5 gramas. Essa daqui é a massa pura da cal hidratada que reage, tá? É sempre a parte pura que reage. 157,5 gramas. De boa? A amostra total, a massa total da amostra é 175. 10% é impureza, 90% é massa pura. Ele quer, já me esqueci aqui, a massa de sulfato de cálcio. Essa massa aqui que ele quer que eu calcule. Gente, bem tranquilo. Ó, começa colocando a proporção em mol entre as substâncias envolvidas. É assim, ó, 1 mol de CaOH2, tudo bem? Vai produzir 1 mol de sulfato de cálcio, CaSO4. Ele quer massa e deu massa, tem que passar tudo para massa. Só que esses cálculos eu já faço para você antes. Gente, o CaOH2, ele tem uma massa molar igual a 74 gramas por mol. E o sulfato de cálcio, também já fiz a conta, 136 gramas, meus queridos. Qual que é a massa pura da amostra? 157,5 gramas. Então, pronto, cheguei na massa do sulfato de cálcio. Gente, esse X aí vai ser a seguinte regra de 3, ó. 157,5 vezes 136 dividido por 74. Esse X aqui, queridos, vamos ver, dá 289,46 gramas de CaSO4. Gente, isso está ali na letra A. Fácil, de boa? Vamos agora. Pera aí, parece que eu pulei. Vamos agora ao exercício de número 7. Ó, uma amostra de minério de carbonato de cálcio de massa 2 gramas
Ao ser tratada com ácido clorídrico em excesso, produziu 1,5 vezes 10 a menos 2 mol de CO2. Equacione o processo e calcule a porcentagem em massa, né, o teor de CaCO3 na amostra. Vamos lá então? Então, ó, você tem o CaCO3. Ele foi tratado, gente, ele é sólido, né? Todo composto iônico é sólido. Ele foi tratado com ácido clorídrico, provavelmente, né, pessoal, em uma solução aquosa, ele não explicitou, vou colocar aquoso aqui, em excesso. Aqui nós temos um sal, beleza? Aqui nós temos um ácido, você sabe que sal mais ácido é reação de dupla troca. O que vai acontecer? O Ca vai se juntar com o Cl, só que o Ca é da família 2A, né? Então vai dar CaCl2, mais o H vai se juntar com CO3. Gente, você sabe que isso produz, vou colocar aqui na frente, ó, produz o H2CO3. De boa? Então, ó, o H mais o CO3 vai dar H2CO3. Por que eu pus ele um pouquinho longe? Porque toda vez que ácido carbônico é produzido numa reação química, como ele é fraco e instável, ele vai se decompor em água mais gás carbônico. Certinho? Então, ele equaciona o processo, já está equacionado aí. Esse daí é o processo equacionado. Deixa eu ver só se está balanceado. Tá não, ó. Vou colocar um aqui, um cálcio. Aqui são 2 cloros, aqui tem que ser 2 cloros. 2 hidrogênios. Pronto, agora ficou balanceada a equação. Aqui a água é no estado líquido e o CO2 estado gasoso. Ele quer que a gente calcule a porcentagem em massa do calcário na amostra, do CaCO3 na amostra. Gente, você lembra que quem reage é só a parte pura, tá? Então eu vou calcular a parte pura. Esses 2 gramas aqui, ó, é a massa total da amostra. Eu preciso calcular a massa pura. O que mais que ele falou aqui? Ah, que foi produzido deixa eu colocar aqui do ladinho, ó, 1,5 vezes 10 a menos 2 mol do CO2. Certinho? Então vamos lá, pessoal, ó. 1 mol de calcário, né, de carbonato de cálcio, ele está para 1 mol de CO2. Coeficiente de cada um é 1. Aqui eu vou passar para a massa, porque eu quero a massa. Galerinha, tem aluna que até já decorou. A massa molar do CaCO3 é 100 gramas por mol. Mas não precisa decorar não, viu? Porque eles vão dar a massa e você faz o cálculo. 40 mais 12 mais 3 vezes 16. Aqui eu vou deixar mol mesmo, porque o exercício está trabalhando com mol. Quantos mols ele falou que foram produzidos, pessoal? 1,5 vezes 10 a menos 2 mol. De boa? Então a massa pura vai ser calculada agora. Essa massa pura ela vai ser, ó, massa pura vai ser 100 vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 1, que não precisa colocar. Gente, me ajuda aqui, por favor. Ó. 100 é 10 ao quadrado, cancela com 10 a menos 2. Então, a massa pura é 1,5 gramas, né, de CaCO3. Ele quer o teor, né, a porcentagem em massa do CaCO3. Queridos, me ajuda? 2 gramas é a massa total, é a massa da amostra. Isso corresponde a 100%. Quanto que é a massa pura? A massa pura é 1,5 grama. Essa é a massa pura. Então, aqui eu vou ter a porcentagem de pureza. Gente, a porcentagem de pureza ela vai ser 1,5 vezes 100
dividido por 2. A porcentagem de pureza, queridos, exercício 7, 75%. Gente, você está fazendo do jeitinho certo? Pausa o vídeo, tenta resolver, depois você compara com a minha resolução, ok? Esse foi o número 7. Vamos agora fazer o exercício de número 8, pessoal. Exercício 8. Ele diz o seguinte, ó, o químico francês Lavoisier ficaria surpreso se conhecesse o município de Resende, a 160 quilômetros do Rio de Janeiro. É lá, às margens da Via Dutra, que moradores, empresários e poder público seguem à risca a máxima do cientista que revolucionou o século XVII, ao provar que, na natureza, tudo se transforma. Graças a uma campanha que já reúne boa parte da população, Resende é forte concorrente ao título de capital nacional de reciclagem, ao mesmo tempo em que diminui a quantidade de lixo jogado no aterro sanitário. A comunidade faz sucata virar objeto de consumo, nada se perde. Aí, pessoal, é o seguinte, ó, assim, com base na equação, ele deu aqui uma equação. E supondo que o rendimento da reação é 100% do processo, ele quer saber a massa de alumínio, pessoal, ó, a massa de alumínio, é isso que a gente precisa calcular, que pode ser obtida na reciclagem de 255 kg de sucata contendo 80% de AlOH3. Beleza? Então vamos lá, vamos calcular a massa do Al2O3, eu vou chamar isso de massa pura, 80%, 80 por 100, 80%, de 255 quilogramas. Então a massa pura vai ser, deixa eu ver se eu já fiz essa continha aqui, pessoal, já, isso daqui dá 204 quilos de Al2O3, certinho? Então eu já sei que a massa pura é 204 quilogramas. Ele quer que a gente calcule a massa de alumínio, pessoal. Agora ficou de boa, né? A primeira proporção que eu coloco é em mols. Qual que é a proporção? 2:4, né? Ou 1:2. Vou colocar 2:4 mesmo. Então, ó, 2 mols de Al2O3, queridos, produzem 4 mols de alumínio. Sossegado? Se você quisesse colocar 1:2, não tem problema. Como tem massa e eu quero massa, eu vou ter que calcular a massa. Pessoal, só que eu já fiz isso antes. O Al2O3 tem uma massa igual a 102 gramas por mol. Então, são 2 mols, 2 vezes 102 gramas. E o alumínio, 27, isso é dado, viu? Não está aqui, mas estava lá no início do vestibular. Vai dar 4 vezes, o alumínio é 27 gramas. Certinho? Só que a parte pura é 204 gramas. Aí eu vou chegar na resposta, eu vou chamar de X. Gente, só que é o seguinte, ó, agora que eu vi, ó, 2 vezes 102 é 204. Tudo bem? Então esse X aqui, esse X, ele vai ser 4 vezes 27. De boa? 4 vezes 27, pessoal, é igual a 108 gramas de alumínio. Gramas não, né? Quilogramas. 108, espera aí. Aqui, ó, é 104 quilogramas. Ó, beleza? Então a resposta, 108 quilogramas. Onde tem essa resposta? Letra D. Exercício de número 8, alternativa letra D de dado. De boa, de boa, de boa? Agora a gente vai fazer o 9. Ó, uma amostra de carbonato de alumínio e areia contendo 35% de carbonato. Então, dessa mistura aí, dessa amostra,
35% é de carbonato, pessoal, carbonato de alumínio. Quando tratada pelo ácido clorídrico em excesso, produz 3,96 gramas de gás carbônico. Opa, deixa eu ver se a equação está balanceada. Gente, não está balanceada. Eu vou balancear. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um aqui, que é a maior substância. Aí eu tenho 2 alumínios, né? Tem que colocar 2 aqui. São 3 carbonatos. Tá vendo aqui? 3 carbonos. Então aqui a gente vai produzir 3 carbonos. Certinho? Quantos cloros tem? Pessoal, 2 vezes 3, 6. Então aqui são 6. Hidrogênio são 6, 3 vezes 2, 6. Vamos ver se o oxigênio ficou certo. 3 vezes 3, 9. Aqui tem 3 mais 6, 9. Beleza, a equação já está agora balanceada. Certinho? Ele disse que produziu 3,96 gramas de CO2. Certinho? Pessoal, não pode esquecer. Ó, quem reage é a massa pura. Legal? Ó, a amostra ela é uma mistura de carbonato de alumínio e de areia. Só que vai reagir só o carbonato. A areia não reage. Certinho? Aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui que nós temos na outra página. Ah, eu repeti a equação aqui, pessoal, ó, para não ficar mudando, né? Ixi, olha, vai querer bastante coisa. Então eu vou ter que ficar nessa página mesmo. Deixa eu só lembrar o balanceamento aqui rapidão, ó. Balanceamento deu, peraí, 1, 6, 2, 3, 3. 1, 6, 2, 3 e aqui também 3. Ele falou pra gente, vamos lá, que produziu 3,96 gramas de CO2. E a gente sabe que reage só a massa pura, só o carbonato de alumínio que vai reagir. Legal? Então, na letra A, ele quer exatamente isso. Ó, pede-se a massa de carbonato de alumínio em gramas. De boa? Deixa eu ver, vou fazer aqui embaixo, ó. Aqui embaixo mesmo. Gente, 1 mol, então estou fazendo a letra A. 1 mol de carbonato de alumínio, Al2, CO3, 3, ele reage e produz 3 mols de CO2. Certinho? Queridos, eu quero massa e ele deu massa de CO2. Então eu vou passar tudo para massa. Então a massa do Al2CO3, 3, deixa eu ver se eu já fiz o cálculo aqui. Ó, peraí, é o exercício 8, né, pessoal? Exercício de número 8. Eu coloquei aqui, era só um pouquinho, é o 8º que eu estou fazendo? Não, estou no exercício 9, estou doido, gente. Estou no exercício de número 9. Ó, a massa dele, do Al2CO3, 3, carbonato de alumínio, eu já fiz o cálculo aqui, dá 234 gramas por mol. Beleza? E a do CO2 é 44 gramas. Gente, cálculo de massa molar, todo mundo sabe fazer, né? Só que a gente sabe que vai reagir a massa pura da amostra. Legal? E ele disse que produziu 3,96 gramas de CO2. Esses 3,96 gramas aí foi por causa da reação da massa pura. Então, a massa pura, né, que ele quer na letra A, fazendo a regrinha de 3 aqui, pessoal, dá 7,02 gramas. Então, a letra A, a gente já resolveu. Vamos economizar espaço, porque tem bastante coisa para fazer. Ó, agora eu vou calcular aqui em cima a letra B. Gente, na letra B, ele quer que eu calcule a massa de cloreto de alumínio. Ó, o cloreto de alumínio é esse daqui. Agora ele quer que eu calcule essa massa aqui. Só que agora ficou mais tranquilo, porque eu já sei a massa pura, né, do carbonato. Gente, eu tô achando que aqui o espaço vai ser pequeno, tá?
Então eu vou fazer aqui do ladinho, ó. A letra B eu vou fazer aqui. Vou dar uma espremida, vou fazer aqui. Ó, 1 mol de carbonato de alumínio, beleza? 1 mol, ele produz 2 mols de cloreto de alumínio, certo? Aqui, ó, o coeficiente aqui é 2, o coeficiente aqui é 1. Aí eu vou passar para a massa, né? Esse daqui eu já te falei, 234 gramas. O cloreto de alumínio, pessoal, eu também fiz, só preciso descobrir. Ó, já descobri. É 133,5 gramas. Só que a gente tem 2 mols, né? Precisa multiplicar por 2. Qual que é a massa pura do carbonato? Calculei na letra A, 7,02 grama. Então aqui eu vou chamar de X a massa do cloreto de alumínio. Gente, esse X aqui, deixa eu economizar espaço, senão vai apertar. Dá 8,01 grama, né? Essa massa pura aqui, que eu tinha calculado na letra A, é do Al2CO3, 3. E aqui a gente calculou a massa do cloreto de alumínio, pessoal. Beleza? Agora eu vou fazer a letra C. Vamos economizar espaço. Ele quer o volume de gás produzido a 27 graus Celsius e 2 atm. Não está na CNTP. Gente, o volume do gás, o gás é o CO2. É o volume de CO2 que ele quer nessa situação aí. Só que é o seguinte, ó, nós temos a massa de CO2 produzida. Então eu consigo calcular o número de mols. Não precisa nem fazer o cálculo estequiométrico. Eu já tenho a massa dele, o número de mols é massa sobre a massa molar. Tá? Então, o número de mols do CO2 vai ser 3,96 dividido por 44, né? Que é a massa molar do CO2. Então, o número de mols do CO2, gente, já tem essa forma, já tem essa continha aqui, dá 0,09. Legal? Mol. Só que ele quer o volume. Quando não está na CNTP, equação de Clapeyron. PV, NR, nRT. Certinho? Então vai ficar assim, ó. Pressão 2 atm, tá aqui. Volume eu estou procurando. O número de mols 0,09. O R 0,082. A temperatura 27 graus Celsius dá 300 kelvins. Gente, se fizer a conta direitinho, o volume que você obtém aqui é 1,107 litro, pessoal. Esse daqui é o volume, né, de CO2 obtido. De boa? Agora, na letra D, vou fazer aqui em cima, galera. Ó. Na letra D, ele quer a massa da mistura. Bom, é o seguinte. A massa pura, a gente calculou 7,02 grama. Certinho? Essa daqui é a massa pura que a gente calculou aqui na letra A. Só que se você lembrar, ele disse que o carbonato, ele corresponde a 35% aqui, ó. 35%. Então, essa massa pura aí, 7,02, ela corresponde a 35% da amostra. Ele quer a massa da amostra, a massa da mistura toda. Gente, a massa da amostra, né, a massa da mistura, é a massa total. E ela corresponde a 100%. Só fazer a regrinha de 3. Se você fizer a massa da mistura, que é a massa total, né, e eu já fiz aqui os cálculos, dá 20,057 grama. Essa daqui é a massa da mistura e esse foi o exercício de número 9 resolvido com vocês. Bastante coisa legal, né? Agora, pessoal,
Tinha um espaço aqui para resolver também, mas coube ali, né? Gente, agora é exercício número 10. Deixa eu ver se tem espaço para resolver. Não tem. É aqui mesmo que eu vou resolver. Ó, um químico submeteu 80 gramas de uma amostra de calcário à decomposição térmica e obteve 20 gramas de óxido de cálcio. Gente, ele obteve 20 gramas de óxido de cálcio. A amostra, ela tem uma massa de 80 gramas. Ele quer o grau de pureza. Não pode esquecer, é a massa pura que reage. Essa é a massa da amostra, mas é só a parte pura que vai reagir. Certinho? A equação já está balanceada. É 1. De boa? Então vamos descobrir a massa pura do calcário. Gente, eu vou colocar a proporção em mol. 1 mol de CaCO3 de calcário, ele produz exatamente 1 mol de cal virgem, né, de CaO. Legal? Eu vou passar tudo para a massa. 1 mol de CaCO3 é igual a 100 gramas por mol. Gente, o cálcio é 40 e o oxigênio é 16. Então, 1 mol do óxido de cálcio vai dar 56 gramas. De boa? Só que ele falou que foram obtidos 20 gramas do CaO. 20 gramas. Quem reage é a massa pura do CaCO3. Então, aqui eu consigo calcular a massa pura. Quanto que vai dar isso? 100 vezes 20 dividido por 56. Pessoal, essa conta eu já fiz. Cadê? Deixa eu ver onde que está isso. 35, pessoal, 71 gramas. Essa daqui é a massa pura de CaCO3. Certinho? Só que a massa total da amostra tinha 80 gramas. Aí eu consigo calcular o grau de pureza. Como é que eu faço? 35. Deixa eu fazer. Assim também dá certo, mas deixa eu colocar primeiro a massa total. Ó, 80 gramas é a massa total, né? A massa da amostra toda. Gente, essa massa total, ela corresponde a 100%. Beleza? Agora, qual que é o valor da parte pura? 35,71 gramas. Essa daqui vai me dar a porcentagem de pureza. A porcentagem de pureza vai ser 35,71 vezes 100 dividido por 80, meus queridos. Já fiz essa conta para você. Essa porcentagem de pureza dá 44,64%. Essa é a resposta do exercício de número 10. Gente, aqui eu tenho as respostas, mas está tudo resolvido e eu espero que você tenha entendido direitinho. Cálculo estequiométrico é uma matéria que você tem que dominar. Se você dominar cálculo estequiométrico, você domina química. Um abraço para vocês, até a próxima!